Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje falaremos sobre a correção da massa finita e daremos também alguns exemplos de quantização. Esses exemplos corroboravam o modelo de Bohr que a gente acabou de discutir na videoaula anterior. Qual que é a importância de tratar a massa finita? É que quando a gente tem resolução suficiente num experimento, a gente pode colocar cada vez mais detalhes dos cálculos envolvidos nas previsões teóricas para que o casamento, né, o ajuste, a comparação entre teoria e experimento corrobore ainda mais com a teoria. Então, a ideia da massa infinita é uma aproximação que simplifica muito o problema, né? E não é uma aproximação tão ruim. Lembre-se, o próton e o nêutron, né, que são os constituintes básicos dos núcleos, eles têm da ordem de 2.000 vezes cada um a massa do elétron. Então, se você considerar que a massa do próton é praticamente infinita perante a massa do elétron, é uma boa aproximação. A gente está falando de uma correção aí 1 sobre 2.000, né? Mais ou menos isso. Mas aqui a gente vai dar a maneira de como corrigir essa correção, né? É a correção da massa finita. E com isso a gente vai ver que a descoberta de alguns isótopos, né? Ou seja, elementos que têm diferentes massas nos seus núcleos, mas o mesmo número atômico, se demonstra claramente nos dados espectroscópicos. Então tá, e como é que a gente vai fazer isso, né? Bom, a gente pode pensar, né, o núcleo e o elétron, né, como se eles fosse uma haste rígida girando em torno do seu centro de massa. Quando isso acontece, né, esses problemas de rotação, que são problemas ali de cinemática e tal, a gente consegue descrever um sistema equivalente, né, que eu tenho um eixo fixo na origem, e eu trate a minha massa, né, desse sistema que está orbitando como uma massa reduzida. Em outras palavras, o que eu quero mostrar para vocês agora é que eu tenho um sistema que tem uma massa m1 referente ao núcleo e tem a carga positiva, ele está a uma distância r do meu elétron que tem uma massa m2 e a carga negativa, e isso pode ser reescrito como um sistema, né? Isso aqui está sendo rotacionado pelo seu centro de massa, né? A massa m1 é muito maior que a massa m2, o centro de massa está aqui para a direção do m1. Isso pode ser representado por um eixo fixo de rotação que tem a mesma distância r até o, digamos, meu elétron, só que meu elétron agora ele não tem a massa tradicional dele, ele tem uma massa μ, que a gente vai ver que é a massa reduzida. Essa é a ideia, é isso que eu quero demonstrar aqui para vocês, e aí eu vou mostrar como se corrigem várias fórmulas que a gente viu. Então tá, como é que a gente vai fazer essa correção? Então a gente vai pensar na questão do centro de massa, né? Então, o centro de massa, né, eu vou colocar a minha origem no centro de massa, né? Então eu vou definir eu não preciso colocar a minha origem no centro de massa, mas eu vou definir do meu centro de massa até o núcleo uma distância r nuclear, né? E vou definir do meu centro de massa até meu elétron uma distância r elétron. Então, a massa do elétron vezes a distância do elétron tem que ser igual à massa do núcleo vezes a distância do núcleo, né? Eu estou no centro de massa, essas duas massas, esse produto tem que se compensar. Além disso, a distância r entre o núcleo e o elétron é a soma dessas duas distâncias, né? Estão ligados aí, o centro de massa está passando nesse eixo que liga os dois pontos. Então, dessa fórmula aqui, né, eu posso reescrever essa distância nuclear como a massa do elétron dividido pela massa no núcleo vezes a distância do elétron. E aí eu posso inserir essa distância nuclear nessa soma aqui. Então, a minha distância r, ela é igual à distância do elétron
mais a massa do elétron dividido pela massa do núcleo vezes a distância do elétron, né? Eu posso colocar isso aqui em evidência, né, a distância do elétron, e eu vou ter o quê? Se for o mesmo denominador comum M, eu tenho 1 mais mzinho sobre mzão, que é, no mesmo denominador comum mzão, ele é simplesmente a soma das massas, mzão mais mzinho. Isso para a minha distância até o elétron, né? Se eu escrever a minha distância até o elétron em termos da distância, né, entre o núcleo e o elétron, a minha distância do elétron até o centro de massa é mzão sobre mzão mais mzinho vezes r. E aí eu posso fazer a mesma coisa com o núcleo, né? Agora eu vou escrever a distância do centro de massa até o elétron com uma razão entre a massa do núcleo sobre a massa do elétron vezes a distância do centro de massa até o núcleo. Aí, na distância do núcleo para o elétron, eu vou substituir essa distância que eu acabei de encontrar. Então, a distância do núcleo para o elétron vai ser a massa do núcleo sobre a massa do elétron, vezes a distância do centro de massa até o núcleo, mais a distância do centro de massa até o núcleo, né? Então, tem a mesma coisa. Aqui eu tenho mzão sobre mzinho mais 1, se eu colocar essa distância até o núcleo em evidência, e agora o fator comum aqui, né, o denominador comum é a massa do elétron. Então eu fico com mzão mais mzinho sobre mzinho. Então a minha distância nuclear é a massa do elétron sobre a massa do núcleo mais a massa do elétron. Isso vezes a distância entre o núcleo e o elétron. Tudo bem? Então é isso que a gente encontrou aqui para essas duas distâncias, né? Agora eu vou calcular o momento angular, né? Qual que é o momento angular desse sistema? O momento angular desse sistema é a soma dos momentos angulares, né? O momento angular, esse é um movimento de rotação, né? O movimento de rotação ele tem sempre o vetor posição ortogonal à velocidade, né? São órbitas circulares. Se isso é verdade, né? O produto da posição vezes o momento dá simplesmente o seu valor máximo, que é o módulo dos dois. O módulo dos dois é massa vezes velocidade vezes a distância. E aí, se eu escrever a velocidade como a distância vezes a velocidade angular, eu chego que o momento angular, né, um momento angular genericamente falando, é massa vezes a velocidade angular vezes o quadrado da distância. Agora, se eu tenho dois elementos rotacionando sobre o mesmo eixo, o momento angular total disso é a soma dos momentos angulares, né? Então, momento angular do elétron, então massa do elétron vezes velocidade angular, eles estão no mesmo eixo de rotação que está no centro de massa, eles estão rotacionando com a mesma velocidade angular. Vezes a distância do centro de massa ao elétron ao quadrado. Isso mais a massa do núcleo vezes a velocidade angular vezes a distância do centro de massa até o núcleo ao quadrado. E agora eu vou substituir essas duas relações que eu encontrei. Então eu vou ter aqui no primeiro caso para o elétron, a massa do elétron, mzão sobre mzão mais mzinho, isso ao quadrado, vezes velocidade angular vezes r quadrado. E no outro caso eu vou ter a massa do núcleo vezes a massa do elétron dividido pela soma das massas, isso ao quadrado, vezes velocidade angular vezes r quadrado. Então o que acontece aqui? Aqui eu tenho a soma das massas ao quadrado em comum nos dois termos, então aparece em comum aqui esse denominador. Eu tenho mzinho vezes mzão ao quadrado e eu tenho mzão vezes mzinho ao quadrado. Então eu tenho mzinho vezes mzão no numerador e o produto da soma das duas coisas vezes a velocidade angular vezes r ao quadrado. Acontece que isso aqui é exatamente o que está no denominador. Então, eu vou cancelar isso aqui com o quadrado no denominador e eu vou chegar que isso é o produto das massas dividido pela soma das massas, vezes a velocidade angular, vezes o r quadrado. Aí, o que eu vou fazer é chamar o produto das massas dividido pela soma das massas como essa massa reduzida. Esse é o meu termo de massa reduzida.
Então, isso vai ser igual a L e meu L vai ser quantizado. Então, se meu L é quantizado, ele é NH cortado, e eu acabei de encontrar que isso é igual a μ ômega R quadrado. Então, o que aconteceu aqui? A minha quantização de momento, simplesmente, para a correção da massa finita, trocou o meu elemento de massa, que era M, pela massa reduzida μ, onde a massa reduzida representa o produto das massas dividido pela soma delas. Então, essa é uma correção que a gente tem. A gente vai ver que essa correção se repete. A gente pode pensar na força em ação, né? A força que está em ação aqui é a força eletrostática, né? Eu estou considerando o átomo de hidrogênio, então um próton e um elétron, então aparece só uma carga E quadrado, constante elétrica, 1 sobre 4π permissividade no vácuo, e sobre a distância ao quadrado. E isso tem que ser igual à minha força centrípeta, né? A força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R, é uma das formas de escrever. Se eu escrever um V como a velocidade angular vezes R, eu tenho, aqui faltou um quadrado, né? Um ômega quadrado. Eu tenho que isso é massa ômega quadrado vezes a distância R do centro de massa até o elétron. Agora, a distância do centro de massa até o elétron é dada por isso aqui. E aí isso aqui tem um mzinho multiplicando. Então aqui aparece justamente a massa reduzida. Daí a mesma velocidade angular e a mesma distância do próton até o elétron. Então, o meu problema, mais uma vez, mudou aqui. Quando eu comparo as forças, a minha massa foi novamente substituída pela massa reduzida. Então tá, vamos ver mais um caso aqui, que é a energia cinética. Então, energia cinética, qual que é? A gente sabe, né, que os momentos aqui estão indo em direções opostas, e se eu estou no referencial do centro de massa, eu estou no referencial do centro de momento também. Então, se eu estou no referencial do centro de momento, o momento total é nulo, porque o momento do elétron se compensa com o momento do núcleo, né? Agora, a energia cinética ela não é nula, né? Ela é o quadrado do momento sobre 2 vezes a massa. Então, eu posso escrever a energia cinética total como a energia cinética do elétron, mais a energia cinética do núcleo, onde isso é momento do elétron ao quadrado sobre 2 vezes a massa do elétron, mais momento ao quadrado do núcleo sobre 2 vezes a massa do núcleo. Agora, dada a conservação, a questão de ser um centro de momento, o momento do núcleo é menos o momento do elétron. Ao quadrado, o sinal negativo se cancela, e eu posso escrever o momento do núcleo como o momento do elétron ao quadrado. Então é isso que eu fiz desse passo para esse aqui. E eu posso colocar o momento do elétron em evidência. Colocando o momento do elétron ao quadrado em evidência, o que eu vou ter? Eu posso colocar o mesmo denominador comum, que é 2 vezes mzinho vezes mzão. Aqui vai sobrar um mzão que vai somar com um mzinho, né? E isso é exatamente o inverso da massa reduzida. Então, a minha energia cinética total é o momento do elétron ao quadrado sobre 2 vezes a massa reduzida. Então, essa é a correção. A correção se dá com a massa reduzida. Esse termo de massa reduzida vem da questão do centro de massa do meu sistema, que também é um centro de momento. E como eu falei, por que isso é importante? Porque ele vai corrigir, né, as linhas espectrais. E como ele vai corrigir? Quando eu fiz aquele agrupamento todo de constantes, né, no cálculo, né, da constante de Rydberg, vai aparecer uma massa que agora vai ser substituída pela massa reduzida sobre m. É basicamente isso que vai acontecer. Vai ter um termo lá que vai estar multiplicando m sobre m mais mzão mais mzinho,
E isso vai me dar a massa reduzida sobre m, né? E aqui eu tenho a minha constante de Rydberg, aqui eu tenho agora a constante que depende da massa. É essa correção que vai gerar nas linhas espectrais. Isso aqui foi fundamental para descobrir o deutério. O deutério tem um nêutron além do próton no núcleo, né? um isótopo do hidrogênio. Então, essa é a correção. Essas correções são muito pequenas. Veja, M é da ordem de 2.000 vezes maior que Mzinho, né? Então, é uma correção bem pequena, mas existe uma resolução muito boa para se medir isso, né? De fato, se consegue identificar todos esses isótopos. Então tá, é isso que eu queria falar sobre a correção da massa finita. Agora a gente vai dando mais alguns experimentos de quantização de energia, que esse é todo o bloco de suporte ao modelo de Bohr, né? O modelo de Bohr explica as linhas do hidrogênio, explica até a origem, né, desses deslocamentos das linhas quando você tem isótopos, e esses experimentos, esse modelo é corroborado, né, por uma série de quantizações observadas. Algumas se pensava que era uma coisa, mas depois viu-se que era uma outra coisa, né? Eu vou comentar, por exemplo, sobre o experimento de Stern e Gerlach. Então tá, o primeiro experimento que eu vou comentar aqui é o experimento de Frank Hertz. Eles fizeram, né, lembrando, essa época era muito popular fazer esse sistema de cátodo anodo, às vezes tinha uma grade ou não, às vezes tinha um coletor, enfim. No experimento de Frank Hertz, basicamente eles tinham uma fonte, né, eles conseguiam regular a diferença de potencial numa grade, né? Então tem cátodo que vai ser emissor, né? Vai ser emissor e coletor, e aí eu vou medir a amperagem, né? A corrente que passa aqui nesse coletor, dependendo da diferença de potencial, né? E aí, o que é a diferença de potencial? Então eu tenho um potencial que acelera, né, do emissor até o grid, e tenho um potencial que freia do grid até o coletor, né? Só que isso, claro, de uma maneira não simétrica, né? Então, basicamente, a gente vai ter o efeito termoiônico, né? A gente vai ter um cátodo aquecido emitindo elétrons. Esses elétrons vão passar nesse potencial de aceleração, né? 0 até V0. E aí eles vão ter um potencial de desaceleração, né? ΔV, que é um potencial retardador. E nessa minha sistema tipo válvula vai ter, né, um gás a baixa pressão. O gás utilizado no experimento de Frank Hertz foi o vapor do mercúrio. Então, o que foi observado, né? Foi observado que conforme se aumentava, né, a voltagem de aceleração, existia uns picos, né? E esses picos eram muito bem quantizados em múltiplos inteiros de 4,9 volts. Então era a corrente observada, aqui o potencial de aceleração. Então isso subia, de repente baixava, aí subia de novo, de repente baixava, aí subia de novo, e sempre baixava aqui, né, o ponto de máximo próximo desses 4,9 eletronvolts, né? Além disso, era emitido uma luz ultravioleta, né? Essa luz ultravioleta tem um comprimento de onda aí em torno de 254 nanômetros, né? O que a gente via é que nesse gás de mercúrio existia, né, um certo potencial de excitação, e a interpretação é que os elétrons eram acelerados, né, esse gás está todo permeando esse espaço aqui, eles eram acelerados até o grid. Caso durante esse processo de aceleração eles adquirissem uma energia ligeiramente superior a 4,9 eletronvolts, eles podiam colidir com um átomo, né, do gás aqui de mercúrio,
vapor de mercúrio, eles colidindo com esses átomos, eles iam excitar esse átomo. Eles excitando esse átomo depois ia decair desse estado excitado, emitindo luz ultravioleta. E esse elétron que transferiu seus 4,9 elétron-volts para o átomo de mercúrio, ele não teria energia suficiente para vencer o potencial retardador. Então, a gente tem processos aí de colisões elásticas e inelásticas, né? Colisões elásticas basicamente vão alterar a direção dos elétrons, né? O elétron é leve perante o vapor de mercúrio, né? Os átomos de mercúrio, e são justamente essas colisões inelásticas que transferem energia para que hajam transições quânticas, né? Transições entre os níveis desses elétrons no átomo de mercúrio, que vão fazer com que exista essa excitação atômica, né? Ele vence o potencial de excitação e torna o elétron incapaz de chegar até o coletor. Então, por isso que existe um pico de emissão e depois uma queda, né? E aí as larguras aqui tem a ver também com a questão da vibração térmica, com a energia desse gás, né? Quais condições esse gás é mantido, né? Tem a ver com a velocidade, né, desse gás aí, esses processos de transferências, né? A densidade dele vai permitir um maior ou menor livre caminho médio. Então tá, essa é a interpretação, e esse é um dos primeiros experimentos que mostra claramente quantizações em sistemas. É uma medida direta da diferença de energia entre os estados quânticos, né? Você mede aqui, na voltagem de aceleração, você lê diretamente, né, vezes a carga elementar, você lê diretamente a energia entre os estados. Então tá, uma outra questão que estava em aberto ali, e que foi muito bem esclarecida pelo modelo de Bohr, é a questão da lei de Moseley. A lei de Moseley observava, né, que existia uma grande irregularidade, e aqui novamente a gente vai falar daqueles raios-x, né, que a gente pulou a parte característica do raio-x. Eu não estou falando do Bremsstrahlung, mas o que depende de cada um dos elementos. E aqui então existem os elementos, né, ordenados em função do seu número atômico, e aqui o comprimento de onda ou a raiz quadrada da frequência, né? Então, são as maneiras de se ler esse gráfico, né? Aqui uma escala não linear, aqui uma escala linear. E aí o que se observava é que quando se fazia a raiz quadrada da frequência com o número atômico, isso dava linhas retas, né? Aí agrupavam por séries, depende da transição eletrônica. Isso aqui precisa de um outro curso falando de mecânica quântica para falar dessas transições. Aqui já uma coisa chave dessa regra de Moseley é que ela foi crucial, né, para a proposição de alguns elementos, né? Ela completou a tabela periódica, né, com Zs igual a 43, 61, 72 e 75. Né? Vocês podem ver que esses não são marcados aqui, ó, 61, 75, 43 e 72. 72 está marcando aqui. Esses são os resultados que se tinham na época, e a interpretação disso consegue vir do modelo de Bohr, né? Então, o que vai acontecer aqui é que essas transições agora se dão entre estados que são mais internos e não mais externos. São os elétrons mais afastados do núcleo, mas são os mais próximos, né? Então, se eles estão mais próximos dos núcleos, né, o potencial químico que tem a ver com as ligações químicas
o ambiente químico que ele está relacionado a esses elétrons mais externos, que enxergam o núcleo blindado, né? O núcleo como um caroço positivo, uma nuvem eletrônica e esses elétrons mais externos que participam das ligações químicas. Se eu vou indo em interações com esses elétrons mais internos, o ambiente químico, né, a complexa interação que eles têm, não influencia mais o comportamento, nem forças interatômicas, né? Então, o que acaba acontecendo é que existe uma blindagem parcial do núcleo, né? Eu estou indo para regiões mais internas, então, de uma camada mais interna, o núcleo é observado com uma blindagem um pouco menor, né? E é essa blindagem que dá origem parcial aqui às diferenças, né? Nos coeficientes. E a gente consegue explicar essa relação, né, da frequência com a regra de Bohr, que foi determinada, né? Tem uma transição, né? E agora, em vez de ter, a única coisa que mudou aqui, em vez de ter um Z, eu tenho Z menos um fator aqui. Esse fator que dá os diferentes coeficientes lineares aqui tem a ver com as subcamadas, né? A gente não vai mais muito falar disso, mas essa é a ideia, né? Então, enquanto ciclo, eu posso até explicar em mais detalhes se vocês quiserem. Mas esse é mais um exemplo que a aplicação do modelo de Bohr foi excelente, né? Direto ela deu no mínimo uma explicação qualitativa para esse fenômeno, que é a questão da regularidade, né? Uma outra questão, né, e aqui uma medida direta, né, tem até esse cartão postal, né, esse cartão postal ele foi mandado pelo Stern e Gerlach para o Bohr, né, e eles mediram, eles aplicaram um campo magnético não uniforme e mediram a quantização do momento angular. E como é que eu sei disso, né? Essa é a medida deles, eles fizeram essa medida, tiraram essa imagem e mandaram como cartão postal para o Bohr. Eles até Kreditulieren zur Berechtigung alguma coisa theory, que nós parabenizamos você pela sua teoria, que a questão é se eu aplico um campo magnético e eu tenho um feixe, né? Não vou entrar em muitos detalhes que isso não faz parte desse curso, mas se eu tenho um feixe, né, ele está bem colimado aqui, eu aplico um campo magnético e tento abrir esse feixe, classicamente eu esperaria um borrão, né, uma dispersão. Mas se ele se concentra em duas regiões aqui bem definidas do espaço, isso quer dizer que tem um fenômeno de quantização envolvida. O problema, né, isso aqui tem a ver com o momento magnético dos átomos, o problema é que o modelo de Bohr previa um número ímpar de linhas. Aqui uma linha abriu em duas. Então isso aqui na verdade não é a quantização do momento angular proposta por Bohr, mas isso aqui é a primeira medida que vai dar origem ao que chamamos de spin, que é um momento angular intrínseco, mas cujo tópico não faz parte do conteúdo dessa disciplina. Mas só para dizer para vocês e dar exemplo, né, de como efervescente estava aquele momento, e mais um experimento que corrobora com a ideia de quantização, e aqui inclusive quantização de momento angular. Existe ainda hoje em dia, né, para falar, né, e fechar essa discussão, né, a gente tem uma técnica bem avançada, né, ela se chama EOS, e ela é uma técnica de espectroscopia por perda de energia dos elétrons. Então você mede a intensidade de um feixe de elétrons em função da sua energia após ele atravessar uma matéria, né? Se for por transmissão, se for por reflexão, você põe um feixe rasante e mede isso num dado ângulo, né? E com isso é possível medir, né, a função dielétrica desse material. Também não quero entrar em muitos detalhes sobre isso, mas a função dielétrica tem a ver com a polarizabilidade do meio, e isso dá uma medida, né, de estados quantizados dos átomos.
A gente observa picos, esses picos são relacionados à quantização, processos de quantização nesse meio, né? Se vocês quiserem, depois eu posso até deixar disponível algum material suplementar sobre isso. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou deixar um exercício proposto aqui como um experimento de Frank Hertz, mas que se ele fosse executado, né, com potássio, né? Então ele fala aqui qual que é a energia de transição, né? Ele quer saber qual que é o valor da tensão, né? Lembrando que é justamente essa energia de transição tem a ver com a energia que eu preciso fornecer a um elétron para ele sair de uma órbita e chegar na outra, né? Fazer esse salto quântico. Bom, era isso que eu tinha para falar na videoaula de hoje. Vejo vocês na próxima videoaula.